Muito bom dia a todos. São todos muito bem-vindos a essa atividade solene do Dia Internacional da Memória das Vítimas do Holocausto. Antes de entrarmos nos detalhes da data de hoje, das comemorações de hoje, gostaria de me apresentar, para quem não me conhece. Meu nome é Neide Batista. Eu coordeno os trabalhos que a Embaixada Mundial dos Ativistas pela Paz realiza aqui na região. E comigo há um grupo de pessoas. Alguns deles estão aqui hoje, como vocês podem ver, e nós somos voluntários nesses trabalhos. Quem somos? A Embaixada Mundial dos Ativistas pela Paz é uma entidade sem fins lucrativos, com sede em Cayey, Porto Rico, registro 818263, de 23/10/2012, com delegações em diferentes países. Nossa missão consiste em promover a paz a nível mundial, de maneira integral em indivíduos e nações, fortalecendo os princípios de amor pela vida e o respeito pela dignidade humana. A Embaixada Mundial dos Ativistas pela Paz desenvolve vários projetos na área ambiental, na área educacional, na área de saúde e na área histórica, como é o caso do projeto Educar para Recordar, que contempla essa atividade que nós estamos realizando aqui hoje. O projeto Educar para Recordar tem como objetivos fortalecer a educação através do ensino de princípios e valores éticos, morais e espirituais, reflexão e prática de ações de respeito dos direitos universais e da dignidade humana, com base no estudo da história do Holocausto e outros genocídios, como esses eventos deixaram ensinamentos universais que devem ser transmitidos para as gerações presentes e futuras, para formar seres humanos que trabalham ativamente para a paz da família humana. E um dos propósitos da EMAP é, através de diversas ações e projetos, manter vivo o testemunho dos sobreviventes do Holocausto da Segunda Guerra Mundial, como uma forma de prevenir a repetição do capítulo mais sinistro da história humana. No marco da passagem do Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, celebrado no dia 27 de janeiro e instituído pela ONU pela Resolução 60/7 de 1º/11/2005, a EMAP, Embaixada Mundial dos Ativistas pela Paz, apresentará exposições fotográficas e audiovisuais referente ao tema, na semana do dia 27 de janeiro de 2017, simultaneamente em algumas capitais brasileiras e também em outras cidades de mais de 18 países. Esse dia tem como objetivo lembrar a data de 27 de janeiro de 1945, quando o exército soviético libertou as pessoas que estavam no maior campo de concentração do regime nazista em Auschwitz, na Polônia. Essas exposições são parte das iniciativas da EMAP em transmitir de forma constante e massiva, especialmente às novas gerações, a evidência da dureza e a magnitude do que significou o Holocausto para a humanidade. Um dos objetivos é ajudar a conscientizar a população mundial de que atualmente apresentam-se condições similares para que fatos como o Holocausto possam vir a se repetir, caso haja indiferença ou passividade diante dessas circunstâncias. E nesse momento, eu convido a todos para nos colocar em pé e fazermos 1 minuto de silêncio em memória às vítimas do Holocausto. Pode se assentar. Na sequência, nós vamos estar ouvindo uma palestra. Eu convido para vir à frente Nicole Batista. Ela tem se interessado muito pelo tema e tem se dedicado a estudar nos últimos anos e hoje nos brindará com seus conhecimentos. Então, com a palavra, Nicole Batista. Bom dia a todos. Obrigada. Ela já me apresentou, mas meu nome é Nicole Batista, eu sou estudante
de Ciência da Informação, Biblioteconomia, e eu já estudo faz um tempo o Holocausto, então hoje eu preparei uma palestra para vocês. Essa palestra, ela não pretende esgotar o tema, tá? É uma palestra que vai abordar os pontos mais importantes desse evento que aconteceu. Bom, deixa eu ficar pra cá. Eu preparei alguns tópicos para a gente poder se basear nessa palestra de hoje, tá bom? O que nós recordamos hoje? Quem idealizou e materializou o Holocausto? Por que o Holocausto é um paradigma de genocídio? Consequências da Segunda Guerra Mundial e depois faço algumas considerações finais. Então, o primeiro tópico, o que nós estamos recordando hoje? Dia 27 de janeiro, Dia Internacional em Memória às Vítimas do Holocausto. Bom, o que é o Holocausto? O Holocausto é uma palavra grega que significa sacrifício pelo fogo. E a equivalente dela hebraica é Shoah. O Holocausto, o significado moderno dele marca a perseguição e extermínio do povo judeu, que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. E isso aconteceu em 1933. Em 1933, quando os alemães governaram a Alemanha. Naquele ano, em 1933, estima-se que a população da Europa, assim, a população judia na Europa, era de mais ou menos 9 milhões de judeus. E durante o evento que passou o Holocausto, que foi a Segunda Guerra Mundial, outros grupos também foram perseguidos, que foram os ciganos, os homossexuais, os negros, testemunhas de Jeová, entre outros. E nós entendemos que o Holocausto ele é um marco na evolução dos direitos humanos. Conforme a gente vai ver depois, o Holocausto propiciou uma evolução nos direitos humanos que nós tínhamos até então. Bom, e como começou? Para a gente entender isso, a gente tem que entender por que causou o Holocausto, que foi essa atrocidade. Nós temos que entender quais foram as circunstâncias que causaram isso. Então, na época, a Alemanha tinha acabado de sair da Primeira Guerra Mundial. Foi uma derrota que ela teve muito grande. Eles estavam em crise, o país, crise social, crise econômica, e a população estava totalmente descontente com o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes foi um documento que a Alemanha assinou quando ela perdeu a Primeira Guerra Mundial. E nesse tratado, ela assumia que ela ia ter que pagar uma multa pela guerra, ela ia ter que ter várias cláusulas lá que restringiram o povo alemão. E esse tratado causou um grande tumulto na população. Aí, eles começaram a culpabilizar o povo judeu, que era um povo que vivia massivamente entre eles, por todos aqueles acontecimentos. Então, eles começaram a apontar que todos os problemas que estavam acontecendo no país naquele momento era culpa do povo judeu. E através disso, dessa culpabilização de uma raça inferior, eles começaram a exaltar o patriotismo nazista, o patriotismo alemão, desculpa, falando que eles eram uma raça superior. E isso deu margem para a ascensão do nazismo. E o nazismo, ele colocou leis que retiraram os benefícios dos judeus e foram gradativamente excluindo eles da sociedade. Foram tirando cargos de importância, eles não poderiam mais ser vereadores, não poderiam mais ser professores, não poderiam ser médicos. Então, foi marginalizando eles para que eles não fossem vistos como úteis à sociedade. E esse ódio racial pelos judeus ele já estava intrínseco na população, mas ele foi grandemente fomentado, foi divulgado por todos os meios de comunicação da época. Então, filmes novos que eram lançados tinham essa mensagem, as músicas, a rádio, que era um grande meio de comunicação, todos eles tinham essa mensagem do ódio racial e da culpa dos judeus. Aí, em 1933... foi quando o governo nazismo começou na Alemanha, ele começou já a aplicar algumas leis que dessem base para o que ele estava pretendendo fazer. Em 1935, foi promulgada as leis de Nuremberg. Essas leis, elas tinham uma estrutura legal para que a perseguição fosse totalmente legitimada. A primeira lei, as leis de Nuremberg são duas leis. A primeira lei é a Lei de Cidadania do Reich. Reich significa império em alemão, me desculpem se a pronúncia não estiver correta.
Essa lei ela definia que só podia ser cidadão alemão quem tinha uma ascendência estritamente alemã, que tinha o sangue alemão puro, como eles dizem. E, através dessa lei, eles estabeleceram bases para falar que se na sua ascendência, há muitas gerações atrás, você teve um antepassado judeu, então você era judeu e você ia ser perseguido. Além disso, foi criada também a Lei de Proteção do Sangue Alemão e da Honra Alemã. Essa lei ela proibia o casamento e relações sexuais entre judeus e alemãos ou pessoas consideradas de raças inferiores, porque a ideia era que as raças não se misturassem, que a raça alemã continuasse pura e limpa e forte, como eles afirmavam. Aqui é uma imagem de um pôster da Lei Racial de Nuremberg, a primeira lei. Isso era amplamente divulgado na época, tá totalmente alemão, então não sei dizer exatamente o que ele diz, mas a gente percebe que os dois últimos retângulos, eles estão escritos judeu. Então, nós entendemos que aqui é um exemplo como que era feita a classificação. Então, você tinha que olhar a sua árvore genealógica, ver em qual dos quadradinhos os seus familiares se encaixavam e entender se você era judeu ou não. Bom, isso aconteceu em 1935, onde, como eu falei, as bases legais para uma perseguição foram fundadas. E aí a população começou a sentir mais liberdade, porque o ódio deles começou a ser legalmente fundado. Então, esse ódio foi sendo fomentado, e em 1938 houve a primeira grande revolta populacional na Alemanha, que foi o primeiro massacre aos judeus que teve. Foi em 9 de novembro de 1938, pela noite, é chamado de A Noite dos Cristais Quebrados. Por quê? A população judia se revoltou contra um assassinato de uma pessoa do governo e falaram que o assassinato havia sido por um judeu. E aí, então a população inteira foi para a área onde os judeus moravam e eles vandalizaram, massacraram e destruíram toda a parte da cidade onde os judeus viviam. Por isso chama Noite dos Cristais Quebrados, porque há fotos das ruas cheias de vidro, totalmente massacrado. Então, lojas judias, hospitais, escolas, tudo foi saqueado. Aí, isso começou durante a noite, seguiu por 2 dias, e ao cabo de 2 dias, 250 sinagogas, que são os templos judaicos, haviam sido queimadas, 7.000 estabelecimentos comerciais tinham sido saqueados, e 90 pessoas foram mortas, e no dia seguinte, 30.000 homens judeus foram levados presos pelo crime de serem judeus. Algumas mulheres também foram detidas e, posteriormente, enviadas para campos. Após isso, os judeus não puderam reabrir os seus comércios. Eles não puderam estabelecer novamente os seus comércios legalmente. Então, ou eles tiveram que ceder, isso não é vender, eles tiveram que ceder para pessoas alemãs, para essas pessoas seguirem com os comércios, ou eles tiveram que simplesmente abriram mão dos comércios, eles não podiam mais operar. E eles foram obrigados pelo governo a pagar uma multa por todo o vandalismo que o povo alemão tinha feito, e eles não puderam receber o dinheiro que a seguradora daria para eles, pelo patrimônio deles ter sido violado. E aí, então, o governo pegou esse dinheiro para eles para aplicar no próprio governo. A partir dessa noite, o povo judeu começou a ser abertamente segregado. Então, começaram a haver toques de recolher para eles. Eles não podiam mais frequentar praças públicas, parques, museus, cinema. Então, você imagina que você... Obrigada. Imagina que é um domingo de tarde você querer ir no cinema com a sua namorada e você não pode por causa da sua raça. Aqui algumas imagens. A gente vê à direita a fachada de uma loja quebrada na Noite dos Cristais. E à esquerda nós vemos uma sinagoga sendo queimada. A imagem é antiga, mas lá no fundo tem uma sinagoga sendo queimada, enquanto a população local assiste. E não sei se vocês conseguem perceber mangueiras de água, jatos de água. Isso não são os bombeiros tentando apagar a sinagoga, são os bombeiros não permitindo que o fogo passasse para as casas alemãs, enquanto a sinagoga podia estar queimando tranquilamente.
Bom, então, como eles começaram a ser um povo segregado, eles tiveram que ser marcados pelo governo para poder identificar e combater melhor a perseguição. Então, o que acontece? Depois que a lei de Nuremberg declarou quem era judeu e quem não era, faltava marcar essas pessoas. Eles começaram a utilizar estrelas de Davi, que simboliza o povo judeu, no peito, ou eles tinham que usar um bracelete com uma estrela de Davi, identificando que eles eram judeus. Se você fosse um judeu e você não usasse, você poderia ser morto a qualquer instante, caso alguém te revistasse, pedisse sua documentação e você não estivesse de posse dessa identificação. Posteriormente, quando eles começaram a ser enviados para os campos de concentração, eles perderam totalmente a sua identidade. A ideia era desumanizar a pessoa. Então, eles perderam o nome, ganharam um número, e esse número era tatuado nos seus braços. Ali nós podemos ver crianças judias, crianças, bebês, qualquer pessoa era tatuado, e aí eles estão mostrando nos bracinhos as tatuagens. Bom, não bastava apenas perseguir. Os alemães não queriam se misturar com essa raça, considerada inferior. Então, o que eles tiveram a brilhante ideia de fazer? Guetos. Guetos são bairros, geralmente em áreas urbanas, com uma expansão muito pequena. Então, eles fizeram esses bairros, que eram cercados por muros, por grades, por guardas, e começaram a passar todos os judeus para essas áreas, para que eles vivessem ali. Foram estabelecidos na Polônia e na Rússia mais ou menos 1000 guetos. Tá? A Polônia era onde residia a maior população judaica da época. E eles consideravam essa medida apenas provisória. Eles estavam apenas controlando os judeus ali, onde ficava bom para eles, até que eles pudessem resolver o problema dos judeus. O maior gueto da Polônia foi o de Varsóvia. Ele chegou a conter 400 mil judeus amontoados numa área de cerca de pouco mais de 3 quilômetros quadrados. Aqui nós vemos algumas imagens. Crianças trabalhando na indústria bélica alemã. E as crianças comendo na rua, a gente vê que estão em fase de desnutrição, porque quando você ia para o gueto, como ele era fechado, você não podia trabalhar assim, para ganhar o seu dinheiro. Você trabalhava para os alemães e você não recebia dinheiro. Eles davam comida, remédio quase nunca, e era o que eles davam e não tinha mais que aquilo. Aqui é uma família sendo expulsa da sua casa para ser conduzida ao gueto, e também os alemães incendiando algumas casas do gueto. Bom, os guetos eram uma medida provisória. Então, o que seria feito dos judeus? Em 20 de janeiro de 42, o alto escalão se reuniu num bairro chamado Yancy, em Berlim. Ficou conhecido como a Conferência de Yancy. Então, eles se reuniram e, entre um champanhe e outro, eles decidiram o que seria feito do que eles chamavam de problema judeu. Era a solução final judaica. E aí, ali, eles decidiram que a solução final não bastava só mandar para longe, mandar para outro continente, teria que ser exterminados, totalmente aniquilados. E eles decidiram fazer isso como? Através de metralhadoras ou câmaras de gás. E aí, Heydrich, ele era o líder dessa conferência, e ele falou da seguinte forma, isso está nos relatórios dessa reunião. Sob supervisão adequada, os judeus devem ser levados ao leste e recrutados para um trabalho apropriado. Os judeus com condições para trabalhar, separados por sexo, serão levados para esses lugares, em grandes destacamentos de trabalho, para construir caminhos, que eram as linhas férreas. E, sem dúvida, grande parte se perderá por desgaste natural, ou seja, trabalho forçado, e grande parte ia morrer dessa forma. Os que sobreviverem devem ser tratados adequadamente. Então, não há palavras claras ali, mas a gente entende que isso só tem um objetivo, que é uma coordenação de uma política para extermínio dos judeus. Bom, eles estavam nos guetos e aí eles começaram a ser deportados para esses campos. Ali nós vemos judeus aguardando na estação a deportação e, assim, nós sabemos de tudo isso hoje, mas na época eles não sabiam. Eles simplesmente foram tirados das suas casas, das suas vidas, e foram empurrados, não sabiam para onde estava indo. Os trens eram cargueiros, muitas vezes, e eles iam
tão cheios de pessoas que você não conseguia sentar. Você ficava, às vezes, 3 dias numa viagem pela Europa, totalmente de pé. Sem água, sem comida. E ali nós podemos ver também um mapa da Europa em 39. As linhas brancas são linhas férreas. Tá? A Europa, a gente sabe que tem um grande sistema de linhas férreas, e os nomes não são cidades, são campos de concentração para onde eles foram levados. Então, a gente percebe que os campos foram estrategicamente construídos próximos das linhas, justamente para facilitar a locomoção e o extermínio desse povo. Bom, e o que são esses campos nazistas? Acho que muitos de vocês já ouviram falar de campos de concentração. Mas foram 3 tipos de campo que os nazistas construíram. Eles começaram esse processo em 1933 e foram até 1945. Os campos eram lugares onde os prisioneiros eram levados para ser tratados com uma solução final. E os campos também eram totalmente organizados e sistematizados. Nós podemos ver nessa imagem que é um cartaz, e isso que mostra como que você deveria ser rotulado assim que você chegasse nos campos. Então, por exemplo, eu não sei o que significam todas as cores, mas se você ganhasse no seu peito um triângulo vermelho, é porque você era um prisioneiro político. Se você ganhasse um triângulo preto, é porque você era negro. E assim era uma forma de organizar e classificar as pessoas. Se você fosse judeu, você ganharia uma estrela de Davi no peito. Se você fosse judeu e um comunista ou um testemunha de Jeová, então eles combinavam. Você usava um triângulo amarelo com um triângulo de outra cor, conforme a gente pode ver no exemplo abaixo. Bom, existiram os campos de concentração, onde basicamente as pessoas eram enviadas para estarem lá, e também existiam os campos de trabalho escravo. Tá? Esses campos existiram e eles eram utilizados principalmente para alimentar a Alemanha na guerra. Então, os prisioneiros construíam armas para a Alemanha, bombas, crianças construíam metralhadoras. Era essa forma para alimentar mesmo. E houveram empresas, na época, grandes empresas, que se beneficiaram desse trabalho escravo. E essas empresas hoje pagam indenização aos judeus por terem se utilizado de trabalho escravo na época. Aqui nós vemos alguns prisioneiros trabalhando num carro ali. Esse é o campo de Dachau. Além dos campos de concentração e dos campos de trabalho, nós tivemos os campos de extermínio, que eles foram concebidos na solução final. Então, eles eram campos exclusivamente para a morte. Então, quando você chegava lá, o objetivo era extermínio. Você, com certeza, seria mandado para a morte. Algumas pessoas eram selecionadas para trabalhar no campo, porque é claro que os alemães não queriam sujar as mãos com isso. Então, eles escolhiam, dos próprios presos, eles escolhiam pessoas para fazer o trabalho, e o resto ia ser mandado para a morte. Então, eram judeus que colocavam judeus nas câmaras de gás, eram judeus que retiravam, colocavam nas cremalheiras e depois jogavam as cinzas fora. Aqui nós temos algumas imagens de campos de extermínio. Os corpos, depois que passavam pelas câmaras de gás, eles ficavam úmidos, então eles não podiam ser queimados. Aí eles deixavam expostos assim para poder secar o corpo para queimar mais rápido. O maior campo de concentração, extermínio e trabalho que se tem notícia é o campo de Auschwitz. Tá? Ele ficou na Polônia, não na Alemanha, e ele reuniu os 3 em um. Ele era o mais banhado por linhas férreas, então ele foi escolhido estrategicamente para isso. Ali na entrada tem um letreiro que significa "o trabalho liberta". Estava na entrada do campo de trabalho escravo. E a ideia dessa frase é a seguinte: você vai entrar aqui, você vai trabalhar, você vai morrer e assim você vai ser libertado. Bom, Auschwitz funcionou desde 1940 e ele englobava os 3, como eu já disse. Ele era dividido em 3 partes: Auschwitz primeiro, Auschwitz-Birkenau e Auschwitz-Monowitz. Birkenau era mais um campo de concentração e de extermínio, e Monowitz de trabalho forçado. O de extermínio de Birkenau possuía 4 câmeras gigantes de gás, e no auge, quando a máquina de matança alemã estava funcionando perfeitamente, eles chegavam a matar 6.000 pessoas por dia. Nesse complexo desses 3 campos, cerca de 1 milhão de pessoas morreram.
Aqui nós vemos alguns judeus húngaros desembarcando dos trens, passando para a seleção. Quando você chegava lá, você era selecionado se você ia morrer imediatamente ou se você ia ser conduzido para o trabalho para morrer depois. Se você fosse selecionado para morrer imediatamente, você não sabia, obviamente. Então, as pessoas deficientes físicos, as pessoas mais debilitadas, os idosos, eles eram conduzidos para tomar um banho. Porque o que era dito era o seguinte: aqui no campo nós temos muitas doenças, então vocês têm que tomar um banho para ficar desinfectados. E aí eles eram levados para essas câmaras de gás. Elas, inclusive, tinham chuveiros para as pessoas não darem trabalho na hora da solução final. Aqui os barracões vistos de cima, os alojamentos onde as pessoas ficavam. Esse é um dos depósitos onde se armazenavam os pertences dos prisioneiros. Então, o que acontecia? Quando eles vinham dos campos, eles traziam as malas deles, porque eles não sabiam para onde eles estavam indo. Só que quando eles chegavam lá nos campos, as pessoas, simplesmente era retirado todos os pertences deles e separados. As roupas, os sapatos, tinha um armazém para cada coisa. Depois isso era exportado, vendido, reaproveitado, de N formas. Aqui é uma das câmaras de gás em Auschwitz, logo depois da libertação do campo. E do lado é uma cremalheira, que foi feito estudos e realmente foi encontrado vestígios humanos nela. Bom, mais para o final da guerra, a Alemanha perdeu a guerra em 1945. Quando eles perceberam que estavam perdendo o terreno, eles decidiram apagar todas as provas de tudo que eles tinham feito. Por quê? Porque quando as outras organizações, as outras nações entrassem ali e vissem tudo aquilo, tudo muito bem documentado, eles sabiam que eles iam ser penalizados por isso. Então, eles decidiram exterminar tudo, acabar com tudo. Então, eles queimaram, destruíram muitos campos, muitas provas, e para acabar massivamente com as pessoas de forma rápida, elas foram levadas nas chamadas Marchas da Morte. Então, essas Marchas da Morte era você tirar um campo inteiro e levar para marchar por 90, 100 quilômetros na Europa no inverno, temperaturas menos 15, as pessoas já morrendo de inanição. Então, muitas pessoas foram mortas dessa forma também. Essa foto é uma foto clandestina, foi tirada por um cidadão alemão que viu uma marcha da morte passando em frente à sua casa. Bom, e quem idealizou, quem materializou e fez todas essas atrocidades que aconteceram? Adolf Hitler. Adolf Hitler, ele nasceu na Áustria em 1889. A Áustria é um país ao lado da Alemanha. Ele lutou pela Alemanha na Primeira Guerra e quando a Alemanha perdeu a Primeira Guerra, ele ficou inconformado e não aceitava o Tratado de Versalhes. Então, ele se juntou ao Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Em alemão, para encurtar, eles colocaram Partido Nazista. E aí, dentro dessa organização do partido, ele foi subindo nos cargos, até que em 1933, ele conseguiu ser eleito chanceler da Alemanha. Uma vez chanceler, ele convenceu o presidente atual da Alemanha, o presidente Hindenburg, a torná-lo presidente. E aí, então, ele se tornou o governador máximo supremo da Alemanha, e logo após, um ditador. Ele conduziu a Alemanha de 1933 até 1945, quando a Alemanha perdeu a guerra. E ele obteve um controle absoluto. Como ele era um ditador, ele teve controle absoluto sobre os meios sociais, midiáticos, sobre os militares. Então, foi tudo da forma como ele planejou. E ele se suicidou em 1945, em Berlim, capital da Alemanha, quando ela já estava sitiada. Bom, e qual que era a ideologia dele? Por que ele fez tudo isso? Por que ele passou toda essa ideia para o povo alemão? Ele acreditava na diferença de raças. Então, ele acreditava que lá na pré-história surgiram algumas raças, e essas raças elas não passavam apenas a aparência física, cor do cabelo e tal. Ele acreditava que essas raças passavam geneticamente ideias, criatividade, força física. Então, assim, ele acreditava que a raça ariana era uma raça perfeita, a melhor raça que tinha, e ela não poderia ser misturada com outras raças, porque as outras raças eram inferiores. E essa miscigenação, ela ia deturpar a raça ariana. Por isso, ele queria acabar com todas as outras e manter a raça ariana forte.
Então, então, ele realizou tudo isso e nós sabemos que hoje o Holocausto é o maior genocídio da era moderna. Então, por que o Holocausto ele é um paradigma de genocídio? Primeiramente, nós temos que entender o que é um genocídio. Genocídio é um termo relativamente novo. Ela foi criada em 1944 para apresentar, para poder explicar a magnitude do que tinha acontecido ali na Europa. E ela significa que é um plano coordenado com ações de vários tipos que objetiva a destruição dos alicerces fundamentais da vida de grupos nacionais com o objetivo de aniquilá-los. Então, a palavra genocídio, ela vem genos, do grego, que significa tribo, raça, povo, com sídio, que vem do latim, quer dizer destruição. Então, ela é claramente a destruição de um povo. Só que esse termo ele não é similar à ideia dos direitos humanos. Os direitos humanos ele defende os direitos individuais de cada um. O genocídio ele é contra o direito de um povo como um todo. Aqui eu trouxe alguns exemplos de genocídios recentes que nós tivemos. Tá? Nós tivemos o genocídio armênio durante a Primeira Guerra Mundial, acabou um pouquinho depois, foi de 1915 a 1923, e morreram aproximadamente 1 milhão de pessoas, por causa da raça também. O genocídio bósnio, ele aconteceu muito pertinho aqui, em 1992 a 1995. Morreram 8.373 pessoas. Mais recente ainda, em 1994, nós temos o genocídio de Ruanda-Burundi, que morreram 800 mil pessoas, que foi uma guerra de etnias que teve ali em Ruanda-Burundi. E é claro que nós temos o atual conflito da ISIS, né? Eu nem trouxe dados porque a gente não tem como precisar a magnitude, mas todos nós sabemos que é um massacre total que está acontecendo ali. Então, com todos esses genocídios, por que o Holocausto deve ser um paradigma de genocídio? Paradigma é um modelo, um padrão, certo? Então, nós entendemos que o Holocausto ele é um paradigma porque ele é o maior da era moderna. Sim, houveram outros genocídios antes, mas nós entendemos que da era moderna para cá, do mundo civilizado, Revolução Francesa para cá, ele foi o maior que ocorreu. Além disso, ele foi totalmente fundamentado em um regime legal. As leis de Nuremberg foram apenas as primeiras. Mas como é que um governo pode criar leis para matar pessoas assim? E ele também foi totalmente sistematizado, organizado, tudo feito de maneira burocrática. As pessoas eram contratadas para fazer o trabalho de matar. Então, vocês que são alguns funcionários públicos aqui, imaginem-se vocês serem contratados e no dia a dia de vocês assinarem listas de quantas pessoas morreram ou determinarem qual trem que vai sair para qual campo para matar tal pessoa. Isso não tinha acontecido antes. E também é a aniquilação mais bem documentada da história. Como eu disse, quando o governo nazista caiu, eles conseguiram destruir alguns campos e algumas provas, mas a grande maioria dos documentos, arquivos, fotos, testemunhos, a gente tem até hoje. Bom, e quais foram as decorrências da Segunda Guerra Mundial? A morte de 6 milhões de judeus, sendo que 1 milhão deles era de crianças. Então, 2/3 da população da época, lembra que eu falei que eram 9 milhões? 2/3 da população da época deixou de existir, simplesmente. 200 mil ciganos, também era considerado uma raça inferior, morreram. 10 milhões de eslavos, que são os países bálticos, poloneses, sérvios. 15 mil homossexuais, 200 mil pessoas com deficiências físicas e mentais, inclusive alemães, tá? Porque naquela ideia de raça superior, ele acreditava que era necessário limpar a raça. Então, todos que fossem, mesmo que fossem alemães, se fossem deficientes, era um gene danificado, tinha que ser morto, tinha que ser limpado para não passar isso para as futuras gerações. 4 mil testemunhas de Jeová. E entre 2 a 3 milhões de prisioneiros soviéticos da guerra. Então, no total, foram exterminados entre 17 e 20 milhões de pessoas. Bom, com todo esse caos que tinha acontecido, com todos esses crimes contra a humanidade, as nações decidiram criar a Organização das Nações Unidas, que foi assim um grito de desespero que eles encontraram para poder prevenir que isso não aconteça mais.
Ela foi criada em 1945 e o 24 de outubro é comemorado no dia todo como o Dia das Nações Unidas. Ali na foto, nós podemos ver Berta Lutz. Ela participou na delegação do Brasil, foi para Nova York, para ajudar a criar a ONU. Bom, além disso, a ONU, depois de criada, em 1948, eles entenderam que todas as leis que já tinham, elas não tinham funcionado para prevenir um genocídio dessa escala. Então, eles decidiram criar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, aquela que a gente aprende na escola, que você tem o direito de ir, vir, direito de pensar, de credo. Então, ela foi criada em 48 como forma também de prevenir que isso aconteça novamente. Então, as pessoas elas podem viver, apesar, independente da raça delas, do credo delas, hoje a gente vive tranquilo por causa dessa barbárie que aconteceu. E um fato que esse é o documento mais traduzido do planeta. Se eu não me engano, tem 501 línguas. Bom, aconteceu também a criação do Estado de Israel. O povo de Israel, o povo judeu, eles eram um povo sem pátria. Então, eles foram expulsos da pátria deles 2000 anos atrás pelos romanos e eles eram cidadãos do mundo. Então, vocês imaginam o que é a gente ser brasileiro e não ter um Brasil? Está espalhado pelo mundo? Deve ser muito triste, né? Então, a ONU decidiu que deveria ser criado um Estado judeu e, em 1948, Davi Ben-Gurion proclamou a independência de Israel e, posteriormente, se tornou o primeiro-ministro de Israel. E, depois de criado, entre 1948 e 1951, 700 mil sobreviventes foram imigrando da Europa para Israel e depois do mundo todo. Ali nós vemos Davi Ben-Gurion lendo a proclamação do Estado de Israel e também vemos um navio de refugiados chegando no porto de Chipre. Aí eu trouxe para vocês um trechinho do livro Êxodos, do autor Leon Uris, que é um escritor judeu. Ele diz assim: vieram da China e da Índia, onde tinham se fixado 3.000 anos antes. Vieram da Austrália, do Canadá e da Inglaterra. Vieram da Argentina. Caminharam através de desertos escaldantes. Vieram em aviões desconjuntados. Vieram em polhões atulhados de cargueiros de gado. Vieram em luxuosos transatlânticos. Vieram de 74 nações. Os que andavam espalhados pelo mundo, os exilados, os indesejáveis, vieram para aquele pequeno canto da terra onde a palavra judeu não era um insulto. Bom, agora as minhas considerações finais. Por que é importante a gente recordar tudo isso que aconteceu, né? São fatos históricos, eu sei que é muita informação, são muitos dados, mas é importante a gente ver isso por quê? Porque quando Hitler estava se propondo a fazer a solução final, todo mundo, pelo menos o alto escalão dele, ficou chocado com aquilo. Era o aniquilamento de um povo. Então, para justificar toda aquela barbaridade que ele pretendia cometer, ele disse a seguinte frase: depois de tudo, quem se lembra hoje da aniquilação dos armênios? Os armênios foi aquele povo que morreu, mais ou menos 1 milhão, na Primeira Guerra Mundial. Então, ele simplesmente quis dizer, mataram 1 milhão de armênios e ninguém lembra. Ninguém vai se importar se a gente matar um povo inteiro. Então, é por isso que hoje a gente está aqui, por isso que hoje a gente recorda. Porque se a gente não recorda o passado, a gente está fadado a repeti-lo. Muito obrigada pela atenção de vocês. E eu queria deixar algumas fontes, caso vocês queiram se aprofundar mais no tema, ou se tiverem alguma pergunta, podem me procurar depois. Obrigada pela atenção. Obrigada, Nicole. Na sequência, nós vamos ver 2 curtos vídeos, e aí eu peço aos moços adiante com os vídeos. Cuando estalló la guerra, apenas tenía 13 años cumplidos. La religión judía, cuando uno cumple el mayor de los hijos,
El otro, 13 años, tiene todas las obligaciones ya de las mayores. Ahí, pocas semanas después, estalló la Segunda Guerra Mundial. Mi padre fue ejecutado por un policía polaca, es otro capítulo, y quedamos huérfanos. Pasamos la noche en silencio, nadie lloró, nadie habló, y el día siguiente llegó una orden a abandonar la aldea y a concentrarse cerca de una ciudad pequeña donde vivía una familia de mi tío, que eran 10 hijos y un nieto. Y esta ciudad era abierta, no era gueto, era Jundrad, cerca de Lublin, era algo raro. Nunca más volví, porque aquellas tierras han absorbido ríos de sangre y lágrimas humanas. Así que esto es la idea para que el mundo siga con respeto mutuo entre todos, sin odios raciales ni religiosos. Y esta está mi tarea como último de los veteranos sobrevivientes, junto con mis hermanos de corazón. ¿Y cómo voy a volver a Polonia? Las heridas se curan, pero quedan profundas cicatrices en la mente y corazón. Esto no se olvida, y por eso sigo adelante hasta último suspiro. Mi historia, que es la historia de una persona que nació durante la guerra, que fue abandonada, entre comillas, por sus padres cuando tenía 2 años, entregada a una familia católica desconocida. Esta historia también es importante contarla porque es uno de los pedazos del inmenso puzzle que es la historia de la Shoah, ¿no? Yo me llamo Hélène Goldstein, de soltera, Gutkowski de casada. Soy francesa, nací en París durante la guerra. Mi caso de haber llegado a la Argentina es distinto al de la mayoría de la gente que ha llegado, de los sobrevivientes que han llegado a la Argentina después de la guerra. Y no por buscar, digamos, un refugio, sino porque me casé con un argentino. Nosotros vivíamos en un barrio donde había muchos inmigrantes judíos. En el edificio había varias familias. Llegaron la policía, bueno, se llevaron a todos, menos a mi mamá y a mi hermano y a mí, porque mi mamá decidió de no abrirla, o sea, de no contestar cuando golpeaban la puerta. Eso era una decisión totalmente irracional porque se sabe que si ellos sabían que había gente adentro y que no contestaban, tiraban la puerta. Mi hermano me llevaba 9 años, muchacho y circuncidado. O sea que no podía pasar por no judío. Mientras que yo tenía 2 años, una niña sin signos externos de ser judía, optaron, o sea, decidieron, cosa que debe ser muy difícil para unos padres, dejarme en una familia que no conocían, ¿no? Una familia muy humilde, una familia de campesinos,
Bueno, mis padres tampoco eran ricos, pero digamos que era un cambio total, ¿no? de mentalidad. Así que mis padres me dejaron y ellos se fueron, lograron pasar la línea de demarcación, la frontera interior de Francia. Lograron ubicarse en un pueblo cerca al sur de Lyon, donde estuvieron más o menos bien durante un año casi. La señora que esta señora después me crió a mí después de la guerra, yo la llamé Tata. Tata quiere decir tía o en francés. Bueno, Tata tenía un código con mis padres. Por si llegaba alguien, muchas veces hubo lo que se llama en francés de descente, o sea, cuando llegaban los alemanes al pueblo, y entonces cuando había algún peligro, Tata lo llamaba al perro de determinada manera. Entonces, esa era la palabra que mis padres debían escuchar si había peligro, y si Tata decía esta palabra, ellos tenían que esconderse, si no, podían estar. Pero de todas maneras, lo que tenemos que saber es que personas como Tata y Tonton, Monsieur y Madame de Grémont, que salvaron a mis padres, arriesgaban su vida, ¿no? Ellos no eran judíos y arriesgaban su vida porque tenían 3 personas judías en su casa. Bueno, si uno pierde la memoria, abre la puerta a la repetición, ¿no? Y de hecho lo estamos viendo constantemente. O sea, la guerra terminó, se hicieron miles de contratos o de leyes para que no vuelvan a suceder, y hubo, bueno, Ruanda, en fin, todas las cosas horribles, Bosnia que conocemos. Y el odio entre facciones religiosas o entre religiones sigue siendo mortífero. Los que disminuyen la Shoah o son ignorantes o son malvados. Es imposible disminuir la Shoah. Si uno es mínimamente culto, si mínimamente está consciente de lo que, o sea, ha sido educado normalmente, no puede negarlo. Muito obrigado aos moços aí do som. E, nesse momento, então, eu gostaria de ouvir dos vereadores aqui que estão representando a casa. Com quem poderíamos começar? Então, convido Regis a passar à frente. Vamos recebê-lo. Obrigado, Neide, pelo convite. Quero parabenizar a Embaixada dos Ativistas pela Paz, né? Dizer, Neide, que você traduz muito bem o que é a palavra ativista, né? No sentido de voluntariado, no sentido de se abster de coisas pessoais para promulgar uma ideia, promulgar uma ideologia, principalmente uma ideologia de paz, como a Embaixada tem feito ao longo dos anos. Parabenizar a Nicole, que também é minha amiga, pela explanação do tema, né? Acho que é importante a gente estar sempre falando e recordando sobre ele. E por quê? Nós estamos no momento do nosso país que estão sendo divulgadas muitas ideologias de ultradireita, né? Por exemplo, quando lá atrás, em 1945, se matavam negros apenas por ser negros, vocês acham que não acontece isso nos dias de hoje? Quando homossexuais são mortos por andar à noite na rua, qual é a diferença? Será que acabou? Quantas pessoas com deficiência não têm leis que as protegem e são discriminadas em sua sociedade? Não tem políticas públicas nenhuma para elas.
às vezes estão fazendo a mesma coisa que faziam lá, deixa no canto. Então a gente está vivendo no ano de 2017, relembrando o Holocausto, com coisas que aconteceram no passado. E que muita gente falava assim, nossa, olha que absurdo que acontecia lá atrás. Então, relembrar é preciso, né? 2 em cada 3 judeus morreram. É muita coisa, né? Realmente é extermínio de um povo. Só que eu queria dar um dado aqui do Brasil, que a cada hora, 7 pessoas morrem assassinadas. Também é um conceito de genocídio. E quando a Nicole fala que existiam leis que amparavam essa política de extermínio, eu tenho uma triste notícia para todo mundo que está aqui hoje. Os governos continuam matando pessoas com leis. É mais disfarçado, é mais mascarado, mas ainda existe, né? E a Embaixada pela Paz, como diz o nome, prega a paz. Nós estamos num momento de muito ódio no nosso país, né? Tivemos recentes eleições aí, onde o povo falava assim, esses nordestinos não sabem votar. Esses presos têm que morrer. Será que a gente não está divulgando ideologias nazistas dentro do nosso coração? Fascistas que sejam? Existem candidatos à presidência da República que disseminam isso. Que isso não é normal, que tem que matar mesmo, e é aplaudido nas redes sociais, eu estou vendo por aí. E às vezes até amigos nossos acabam defendendo coisas dessas. Então é um tempo de reflexão, Nicole. Dizer que o mundo ele precisa de muita paz, nós precisamos colocar a mão na consciência para que o Holocausto sirva realmente para lembrarmos o quão triste foi essa história do nosso planeta, né? E não continuar fazendo isso. Me sinto muito à vontade com vocês aqui, muito feliz pelo convite, né? Eu e o Thiago aqui estamos representando a casa, né? Vou transmitir a ele tudo que aprendemos aqui, foi importante, para termos isso nos nossos conceitos, né? Tem um vereador aqui na casa, que é o Zé Geraldo, que defende muito essa questão dos direitos humanos, né? A Tuca está representando ele aqui. Ele também é um ativista nessa causa, com certeza irá participar dos nossos próximos eventos aqui, porque tem conhecimento, até mais que nós, né, Thiago, dessa área. Mas estamos aqui, né? Sempre que precisar, pode contar conosco. E que fique essa memória de que o mundo ele tem que melhorar, né? Quero passar a palavra para o meu nobre companheiro Thiago. Bom dia a todos. Aliás, eu quero começar pedindo desculpa porque hoje eu estou praticamente sem voz, mas é um prazer e um privilégio estar aqui representando a casa hoje junto com o vereador Regis e poder participar desse tema. É até difícil de achar palavra. Eu me arrisco a dizer que o Holocausto não acabou. Como você disse, hoje nós temos um Holocausto talvez pulverizado. Um pouquinho contra o judeu, um pouquinho contra o negro, um pouquinho contra o católico, um pouquinho contra o homossexual. E eu costumo dizer que é inadmissível, nos dias de hoje, passado milhares de anos que a humanidade existe, é inadmissível o ser humano não conseguir conviver com a indiferença, ou com a diferença. Ninguém é igual, seja na fisionomia ou seja na forma de pensar. Então, qualquer forma de preconceito deveria ser vista como um crime de genocídio. Falar do Holocausto é interessante, eu sou descendente de judeu. E em Israel, uma vez por ano toca a sirene. Quando toca a sirene, Israel para, por 1 minuto. O que foi feito aqui é feito todos os anos, desde o início do Estado de Israel. Só que quando eu falo Israel para mesmo. As estradas param. Os carros param, mesmo em alta velocidade, ao tocar de uma sirene, descem, curvam suas cabeças, independente do credo, em forma de respeito e lembrança. Não para lembrar quem morreu, mas para lembrar quem está vivo, para que isso não aconteça novamente. Infelizmente, o povo judeu foi visto como um povo sem pátria, um povo que perambulou mundo afora durante muitos anos. E se nós olharmos hoje, o cenário de Israel não está muito diferente. Parece que tudo está voltando. E lembrar, recordar disso, talvez seja uma forma das casas de leis, como essa, por exemplo, começarem a se preocupar com o que acontece aqui dentro.
com um pequeno preconceito contra o time de futebol, que é diferente um do outro, o pequeno preconceito contra uma distinção sexual, uma opção particular, enfim, tudo isso é genocídio. Somado um pouquinho aqui, somado um pouquinho ali, a quantidade de mortos não é nada diferente do que foi no passado. É lamentável e nós temos que chamar a responsabilidade aqui para dentro. Então, parabéns pela iniciativa de trazer o tema para cá, ao conhecimento da população, e vamos procurar divulgar o máximo. Aliás, eu tenho na minha mente o seguinte: Israel entende o tema Holocausto, claro, por ter sido protagonista. Lá existem leis onde a criança, desde o primeiro ano que ingressa na escola, ela ouve falar sobre esse tema. E eu não entendo porque que no Brasil nós não temos isso nos municípios. Então, até peço ao nobre par que vamos pensar sobre isso, incluir o tema Holocausto dentro da rede municipal de ensino e exigir também da rede particular, não para falar do que aconteceu com o judeu, com o negro, com o gay, ou mesmo com o testemunho de Jeová, mas para falar sobre o que aconteceu e o que está acontecendo hoje. Para quem sabe, o meu filho, que hoje tem 3 anos e começou essa semana na escola, daqui a 15, 20 anos, ele propaga essa ideia. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, um privilégio. Obrigado, Regis, por suas palavras alusivas. Obrigado, Tiago. Muito bom ter vocês aqui conosco nesse momento. Na continuação, aquela imagem. Passou já. Isso, obrigada. Já estamos encerrando e antes de finalizarmos, eu gostaria de fazer uma pequena consideração, como os nossos nobres vereadores bem colocaram, nós não lembramos simplesmente por lembrar, mas para que não volte a acontecer. E eu gostaria de citar aqui algumas palavras do Dr. William Souto Santiago, embaixador mundial da paz, presidente da Embaixada Mundial dos Ativistas pela Paz. Em palestra na Universidade do Novo México, o Dr. Souto enfatizou a importância de detectar os sinais de alerta que anunciam a nova violação dos direitos humanos, no tema enfocado Educação para a Paz. Ele disse: existem sinais de alerta para a qual devemos prestar especial atenção. Não podemos ignorar os sinais de alerta, porque se nós ignorarmos, quando percebermos, o genocídio já terá perpetrado, disse William Souto Santiago, embaixador mundial da paz. Vocês estão vendo a foto dele ali. E com essas palavras, eu gostaria de estar finalizando, mas antes ainda, gostaria de fazer aqui meus agradecimentos. Gostaria de agradecer ao senhor Edmilson Marcelo Afonso, presidente dessa Câmara de Vereadores, não está presente aqui, mas ele está representado, e toda a sua equipe que contribuiu para que esse evento fosse possível. Em especial, gostaria de agradecer aos vereadores Régis Atanásio Bueno, aqui conosco, e Tiago Mascarenhas. Muito obrigado a cada um de vocês. Agradeço também a todos os ativistas pela paz que, de maneira incansável, trabalham nos projetos que a IMAP realiza a favor da paz da família humana. Obrigada a todos vocês. Agradeço também a todos que atenderam o nosso convite e se fizeram presentes nessa ocasião, prestigiando esta comemoração. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. E gostaria de deixar ainda para finalizar uma frase do Dr. William Souto Santiago, e eu vou ler aqui com vocês, né? É uma reflexão, nós saímos daqui com essa frase no pensamento. A semente da paz está em nossas mãos, para ser semeada no coração do ser humano, para que germine e produza frutos de amor, justiça e felicidade nas presentes e futuras gerações. William Souto Santiago. Então, com essa frase, eu encerro, agradecendo mais uma vez cada um de vocês. Muito obrigada.